Lá vamos nós. Estamos ligados? E estamos prontos. Legal, então bem-vindo a esta Masterclass sobre o Orçamento Cardano, o processo orçamentário. Então, estamos aqui para falar com você e levá-lo através de onde estamos atualmente com o processo. Só para ficar claro, o que estamos falando aqui, esta é uma sessão interativa, então, à medida que passamos por isso, você tem alguma dúvida, por favor, pergunte. Temos cerca de 2 horas para esta sessão, então estamos gravando. Se houver perguntas que não podemos responder aqui, nós as colocamos em uma câmera para que possamos voltar e fazer perguntas mais tarde. Muito bem, então o que é que temos na ordem do dia? Então, vamos levá-lo através do Comitê de Orçamento. Então, apenas lembre a todos qual é o propósito do comitê. Também temos novos membros entrando no comitê. Então, nós meio que damos a você uma visão holística do processo que vamos seguir, quais são nossos mandatos e o que o comitê aprovará. Em seguida, vamos analisar como será 2025. Então, alguns de vocês devem saber que parte do nosso processo é em setembro. Estamos coletando informações de nossos comitês existentes, dos quais temos 7, e conversamos com eles sobre em que gostariam de gastar o dinheiro se tivessem um orçamento. Portanto, todas essas áreas são rascunhos, então temos um pouco de visibilidade e uma visão de cada comitê. Então, vamos levá-lo através de alguns deles. Lembre-se de que essas são decisões do comitê, não do comitê de orçamento. Então, vamos orientá-lo e, em seguida, quaisquer perguntas específicas, obviamente indicaremos o comitê apropriado. E então precisamos passar pela gestão do orçamento. Portanto, existem alguns mitos e coisas sobre as quais queremos falar, como vamos administrar a retirada do tesouro, como vamos cruzar, supervisionar e facilitar isso em nome dos comitês, e falaremos sobre alguns desses itens também. E então vamos passar por um pouco de retro. Portanto, é aqui que algumas das coisas que você ouviu nos últimos meses sobre o Comitê de Orçamento se cruzam como um todo, e como estamos propondo administrar o orçamento em nome dos comitês. Faremos isso como parar, começar, continuar. Então, temos alguns post-its. Portanto, é um fórum aberto novamente. Então, por favor, é suposto ser interativo. E então vamos terminar com uma pequena pesquisa, uma espécie de código QR, e daremos a você algum tempo para preenchê-lo, nos dar algum feedback, para que quanto mais feedback você nos der, possamos girar, podemos mudar e modificar nossas abordagens e, obviamente, aprender de nossa base de membros. Ok? Está bem. Ok, então este é Lloyd. Olá a todos, eu sou Lloyd, sou especialista no assunto do Comitê de Orçamento. Passei muito tempo na comunidade Cardano desde cerca de 2020, quando entrei, e faço muito conteúdo educacional e sou um empreendedor, então fiz muitos orçamentos na minha vida, e então entrei. Conselho para Intersect como especialista no assunto para ajudar a desenvolver o processo e alinhar o processo que todos nós usaríamos. Então, temos tentado socializar isso, e estou aqui hoje para, novamente, ajudar nisso. E Laurence? Eu sou Laurence. Na verdade, sou o diretor de operações da Intersect, mas também sou o secretário do comitê. Também sou o secretário da empresa para o conselho, então tenho várias funções. Em termos de antecedentes, é tudo bancário, financeiro e operacional das empresas, etc. Portanto, financeiro, jurídico, etc. Então, estou trazendo isso para facilitar o processo aqui para os comitês. Também temos outro membro do conselho, Rita, aqui hoje também. Diga oi, Rita. Ela também faz parte do conselho do comitê de orçamento, apoiando-nos. Então, apresentações ao Comitê de Orçamento. Então, os propósitos. Portanto, o objetivo do comitê é facilitar o processo. Portanto, não estamos aqui para tomar uma decisão importante. Essa é uma coisa importante que eu quero superar, é que coletaremos as informações, as validaremos, verificaremos e garantiremos que as pessoas tenham pensado sobre o processo corretamente. Quando começamos a falar dos TSCs e dos outros comitês, eles estão pensando nos custos de fornecimento. Portanto, os fornecedores normalmente estarão em moeda fiduciária, dólares, libras, euros, etc. Portanto, trabalharemos com eles para entender quais são seus custos fiduciários em ciclos mensais e anuais, ajudando-os a planejar esse ciclo. Então, à medida que isso for feito como um orçamento, teremos um número. Esse número será então colocado nos representantes 200 ID, e nossa responsabilidade no orçamento é criar essa socialização. Então, criamos os elementos para os comitês apresentarem suas informações, ou seja, o comitê deles, é o orçamento do comitê, e vamos para os representantes 200 ID. Nós apenas criamos a facilitação. Então, estamos realmente aqui para olhar para as finanças, ajudá-los a gerenciá-las. E nosso objetivo hoje é ajudá-lo a entender o melhor que pudermos, como é o cronograma. O que será necessário para chegar à criação do primeiro orçamento da Cardano? E é aí que vamos começar hoje. Vamos apenas expor e mostrar a vocês o que vai ser necessário, o trabalho que vai exigir dos representantes CC&D, e também dos vários comitês para chegar a um orçamento que Cardano fará continuar a se desenvolver em 2025. Sim, vale a pena dizer, e novamente, para aqueles que estão trabalhando em finanças, auditoria. Portanto, o Comitê de Orçamento supervisionará as auditorias financeiras.
Então, se você pensar no TSC, que é o Comitê de Direção Técnica, eles terão auditorias técnicas. Portanto, cada comitê terá um nível de auditoria a fazer. Nossa responsabilidade serão as auditorias financeiras, e isso é fornecer as informações financeiras e as auditorias de volta aos representantes de 200 anos de, que são as pessoas que aprovaram o orçamento. Então, estou apenas verificando a lista de cabeças. Também faremos a gestão da tesouraria. Portanto, esta é a gestão da ADA, então a ADA que recebemos do Tesouro em nosso fundo. E então é a dispersão para o comitê. Portanto, supervisionaremos esse processo e seremos os facilitadores para os comitês. Alguma pergunta? Vou começar a ser uma sessão interativa aqui. Então, compartilhando, processo orçamentário inovador do Corona. É este o primeiro lugar em que este orçamento será apresentado ao público? E é correto que isso seja um rascunho? Vai ser publicado no Intersect agora? Como é esse processo em termos de... Portanto, um dos principais mandatos para o orçamento é a transparência. Portanto, o núcleo do Intersect gira em torno da transparência. Então, sim, à medida que passamos por isso, tudo estará online na base de conhecimento e para que as pessoas vejam os conjuntos de slides. Existe o processo orçamentário pelo qual temos os números de cada comitê e isso passará. Obviamente, ainda é rascunho, só para reiterar, tudo isso é rascunho. Nada disso foi aprovado ainda e estamos fazendo, à medida que entramos em novembro, que será um processo de ciclo e revisão. Portanto, suspeitamos que os números mudarão, mas sim, com isso explicaremos a você o que acreditamos que será o intervalo do orçamento no total. E então teremos que trabalhar com os representantes do CCMD para concordar com o próximo limite atual de acordo com a Constituição sobre o total de retiradas para o próximo ano. Animado por estar aqui agora. Ok, obrigado. Alguma outra pergunta? Sim, uma pergunta para a estrutura da apresentação. Você abordará os escopos e a extensão de onde o orçamento termina, ou você elaborará um pouco sobre isso? De que maneiras? Sim. Não sei. Quais são as diferentes categorias da estrutura por trás do orçamento? Então, com certeza, vamos analisar o que os baldes, e cada balde tem um mandato, então sim, vamos cobrir isso para você, para que você tenha uma ideia de como fazer isso e como cada comitê obtém acesso a esses baldes. Absolutamente. Obrigado. Ok? Ok. Portanto, há um rápido parabéns. Aparentemente, não vi os detalhes de quem está no comitê de orçamento, mas como aqueles que sabem, a Intersect passou por uma votação e acredito que tenha sido anunciada. Tem. Ah, aqui vamos no tão quente fora da imprensa. Tão quente fora da imprensa que só temos no celular, não no slide. No entanto, parabéns aos 4 novos membros do comitê de orçamento, Sra. Mercy Fordvaux, e também José Velasquez, Christian Kowalski e Pepe Otegui. É tão maravilhoso ter esses membros. Este é provavelmente o ponto mais importante disso é que isso é dirigido por membros. Isso é o que está acontecendo aqui. Estes são membros da comunidade. Eles se levantaram para a eleição. Os membros da Intersect elegeram essas pessoas para esses assentos e continuarão o processo que começamos, assim como nós. Mas eles nos ajudarão a continuar esse processo e levá-lo adiante. Portanto, é emocionante ser um membro da comunidade, ser um membro da Cardano e, em seguida, um membro da Intersect, e fazer parte disso. E é muito bom ver que temos mais 4 membros da comunidade agora fazendo parte desse processo. Sim, vale a pena notar no orçamento, obviamente, somos os elementos financeiros então, você sabe, temos pessoas como Rita, você sabe, do departamento financeiro da Fundação Carano você tem eu, você sabe, parte das finanças da Intersect. Você também tem pessoas financeiras da IO, portanto, alguns indivíduos financeiros muito qualificados supervisionando o processo e, obviamente, trazendo os membros e sua experiência adicional também apenas para manter os membros motivados. Então sim, temos que estar em conformidade e você sabe, veja que é isso que alguns dos elementos principais para os quais os membros principais estarão lá e, obviamente, os membros podem ajudar a nos levar a garantir que estamos mantendo o foco no propósito orientado pelos membros. Ok? Está bem. Então, como será 2025? Você quer passar por isso? Vamos examiná-los. Então, tudo bem. Então, antes de tudo, muitos de vocês já devem ter visto isso. Compartilhamos isso quantas vezes pudermos até este ponto. Criamos 5 baldes de orçamento para 2025. O elemento mais importante disso são coisas que já estávamos fazendo como comunidade. A ideia de inovar o orçamento também precisa ser voltada para a comunidade. Então, com a quantidade limitada de tempo que tínhamos para criar um orçamento para 2025, fomos para as coisas que já estamos fazendo e fazendo bem. Portanto, estamos construindo sobre o núcleo do Intersect. Estamos pesquisando o futuro da Intersect. Se você quiser chamar isso de coisa nova, estamos fazendo suporte de governança há cerca de 2 anos, mas ainda é muito novo, mas conseguimos. Temos um balde para apoio à governança, divulgação e educação, ou seja,
Todas as principais entidades dentro da Cardano têm uma forma ou outra de divulgação e educação, então isso é uma coisa regular. E, por último, subsídios como todo mundo aqui já ouviu falar do Catalyst, certo? Portanto, os subsídios comunitários são um elemento importante do que é Cardano e, portanto, esses baldes estão lá. Eles têm um mandato? Sim, cada balde tem um requisito para cumprir as responsabilidades. O book principal está lá para fazer o desenvolvimento de itens principais e itens adjacentes principais. Então, coisas como manutenção que precisam ser feitas para manter a cadeia funcional e coisas como desenvolver novos recursos e novos utilitários que ajudarão a todos nós. A pesquisa é obviamente para Cardano. Essa é a nossa pedra orientadora. Sempre fomos uma rede liderada por pesquisas, então temos que continuar fazendo essa pesquisa. Com o apoio da governança, o fato é que custa dinheiro e recursos para que um governo exista, e nós construímos um governo. Temos que apoiá-lo, portanto, o apoio à governança nos permitirá fazer isso, e assim por diante. Portanto, cada grupo tem um mandato, e então o que acontece é que os comitês foram solicitados a iniciar o processo de como eles cumpririam esse mandato desses grupos. Então, pouco antes de irmos, se eu puder voltar aos baldes, obviamente a pergunta veio mais cedo sobre como nós, então eu quero ter certeza, isso responde à sua pergunta sobre os baldes? Portanto, com todos os buquetes, cada buquete tem um mandato definido. Portanto, os mandatos existem para levar os comitês a entender quanto dinheiro eles gostariam de cada um. Então, como um comitê de orçamento, temos um número de linha superior que colocaremos no, vamos retirá-lo e, em seguida, proporcionalizá-lo a cada um dos baldes com base nas solicitações dos comitês. Portanto, um comitê pode pedir dinheiro de qualquer balde e, obviamente, estaremos coordenando e facilitando. Por favor, me pareceu estiver fazendo muitas perguntas, mas sou apaixonado por isso. Então, esses baldes estão na mesma linha do tempo? Como é a aparência da pintura? É uma imagem maravilhosa com baldes, mas como, por exemplo, a pesquisa, está no mesmo cronograma que o núcleo e a manutenção? E como vamos montar esse quebra-cabeça daqui para frente? Então eu posso dizer sim e não a isso, certo? Pesquisa, por exemplo, temos mais como um horizonte de tempo de 3 a 5 anos sobre o que precisa ser feito, mas eles ainda estão recebendo seu pedido anual. Isso é o que é. A ideia à medida que avançamos é realmente começar a fazer isso, para onde podemos realmente dizer, este é um item que estará no orçamento 25, 26, 27 porque levará 3 anos para ser construído. Isso ainda faz parte da inovação desse processo que precisa ser construído. Acho que vale a pena, quero dizer, acabamos de criar o comitê de produtos, por assim dizer, e todos os comitês este ano. Portanto, o comitê de produtos tem que olhar para essa visão de 5 anos. Como define esse ciclo de 5 anos com todas as pesquisas e elementos? Nós, no comitê de orçamento, precisamos entender essa visão de 5 anos e repartir as finanças apropriadas para financiar isso daqui para frente. E isso é o mesmo para os elementos centrais e as atividades de desenvolvimento. Portanto, as atividades de desenvolvimento que começam este ano podem ir para o próximo ano. Portanto, precisamos garantir que os fundos sejam organizados adequadamente para garantir que esses ciclos possam continuar para que o valor para a comunidade possa continuar sendo entregue. Portanto, sabemos que este ano é o primeiro ano, então sabemos que estamos fazendo retiradas anuais, mas nós, no comitê de orçamento, precisamos fazer esse ajuste financeiro para garantir que um contrato plurianual, por exemplo, possa ser apoiado e comprometido. Ok, então vamos orientá-lo agora, então alguns deles ainda estão em andamento. Se você tiver alguma dúvida relacionada a qualquer um desses itens, aconselho você a ir para as discórdias e conversar com os comitês apropriados. Então, esses são os itens principais que eles estão pensando em fazer. Portanto, para o suporte técnico, vale destacar as taxas do Babel. Quero dizer, para mim, pessoalmente, as taxas de Babel vão aumentar a utilidade. Portanto, essa utilidade crescente traz mais dinheiro para o tesouro e cria mais transações. Então essa é uma chave que estamos procurando fazer. Melhorias na governança da cadeia. Sabemos que temos a governança avançando para a Constituição e o TSE estará procurando continuamente ciclar isso e melhorar. Suporte de nível 1, nível 2, a suporte da cadeia também, Ouroboros. Então, uma série de coisas que eles estão olhando. Vale a pena chamar também, novamente, a finalidade transacional e os cronogramas de sentimento, novamente, que coisas assim aumentarão a utilidade e são boas para as transações. Código aberto. Sim, então eu sou pessoalmente muito apaixonado por isso. Eu tenho sido um defensor do código aberto desde sempre na minha carreira e o fato é que estamos fazendo coisas realmente incríveis com nosso comitê de código aberto. Há estipêndios para educação aqui, onde eles trarão 20 estágios em tempo integral, 20 alunos em estágios em tempo integral.
Então, estamos construindo novos talentos adicionais que podem se desenvolver para Cardano. O design jurídico e os serviços comunitários, essas são coisas em que estão ajudando as empresas existentes dentro da comunidade Cardano a serem capazes de ter as bases de que precisam para desenvolver negócios de sucesso. Eles vão se certificar de que o código principal que é o Cardano, não apenas permaneça de código aberto, mas permaneça acessível, você sabe, útil para nós como comunidade, para que possamos fazer isso. E então o modelo Code for US onde eles estão realmente desenvolvendo, é que eles estão desenvolvendo ferramentas de código aberto que realmente o farão, que tem um pouco de orientação por trás disso para garantir que não estamos construindo algo duas vezes, o que tem sido um problema que tivemos, isso meio que ajuda. Nós construímos algo e depois mantemos bem para que todos saibam que está lá. Estas são algumas ferramentas realmente importantes. E então o programa de retenção de mantenedores, o que na verdade significa que o Cardano principal será mantido por indivíduos dentro da comunidade que contribuíram a um ponto em que podemos entender que suas contribuições serão bem-sucedidas e úteis para continuar a manter Cardano. Então, agora, uma boa parte dos commits são todos IO. Agora podemos expandir isso para mais pessoas. Isso é melhor sustentabilidade para nós, certo? E isso significa apenas uma maior diversidade de nossa base de código, que não precisamos depender de nenhum grupo de desenvolvedores para trabalhar no núcleo de nossas ferramentas. Isso é uma coisa incrível. Acho que vi uma mão levantada. Einstein, vá em frente. Peça desculpas novamente. Não, é bom. Uma das coisas em que estou realmente pensando para o nosso orçamento são os KPIs. Então, a comunidade de código aberto está planejando algum relatório sobre como isso está melhorando? Porque eu tenho um chapéu de governança e vejo que temos essas ferramentas fantásticas para a governança. Temos a tecnologia, mas também precisamos ter essa força social para realmente implementar. Portanto, temos as entidades agora fazendo muito do desenvolvimento que é entregue e sendo feito, por exemplo, pelo trabalho do Comitê de Código Aberto. Se pudermos mostrar isso para a comunidade e mostrar e medir ou métricas quanto disso estamos implementando. E chegaremos a isso na apresentação de hoje. Na verdade, temos um plano para isso que é muito legal. E chegaremos a isso hoje. Mas, resumindo, para responder à sua pergunta, sim, cada comitê é responsável pelos KPIs pelo trabalho que realiza. E também o orçamento é responsável por auditar todo o lado financeiro disso. Portanto, é uma extremidade ambas. Sim, então, quero dizer, cada um para o comitê de orçamento terá KPIs financeiros e monitoramento das finanças. Cada comitê terá seu próprio definido e, à medida que passarmos por esse processo de revisão e reiteração agora em novembro com cada um dos comitês, eles terão que trabalhar com quais serão seus KPIs. Então podemos conduzir isso. E isso entra em nossos relatórios à medida que avançamos para o próximo ano. Portanto, estamos analisando um ciclo de revisão trimestral com os representantes dos entes ID porque são as pessoas que aprovaram o orçamento e temos que relatar a eles de forma estruturada. Criamos essa moda estruturada no momento sob um modelo definido? Não. E vamos criar isso, mas falaremos sobre como chegaremos a esse ponto. Apenas um super rápido. Desculpe, Lloyd, eu poderia ter antecipado sua surpresa um pouco mais tarde, mas temos uma parceria estratégica com Bturger. É uma plataforma de análise de dados para código aberto. E você pode ver, na verdade, no ano passado, acho que 80% do desenvolvimento no núcleo Codano foi IOG. Este ano agora é de 55%. Portanto, sempre há grandes melhorias com o desenvolvimento distribuído. E sim, já temos essa parceria com a Bturger, então sim. Obrigado, Jack. E sim, esse é um ótimo ponto. Então, sim, os KPIs estão lá, sim, o monitoramento está lá, sim, as ferramentas estão lá, e ainda estamos começando, apenas começando a socializar como tudo isso se parece, então. Sim, eu tenho uma pergunta rápida. Acho que há alguns meses, houve um incidente na Ledger em que um engenheiro de código aberto que acabou sendo alguém da Coreia do Norte injetou algo no pacote NPM. Como você examina seus engenheiros de código aberto para evitar esse tipo de problema? Então, o Comitê de Código Aberto, e essa é uma ótima pergunta, essa é realmente uma pergunta para esse comitê, mas eu vou, em suma, o que está acontecendo lá é que eles têm uma escada de contribuição, então você teria que contribuir ao longo do tempo, e a KYC para contratos, se eles vão ser um mantenedor pago, ou há um contrato para eles. Então, tudo isso são as coisas que evitarão esse problema exato. Se você está sendo um mantenedor pago, você está sob contrato. Então acho que minha pergunta foi bem rápida. Sobre como você se certifica de que a pessoa que está dizendo. Quero dizer, nesse caso, os documentos, certo?
apresentado, mas como você se certifica de que o mantenedor de código aberto que diz quem ele é realmente a pessoa? Quer dizer, neste caso, não quero elaborar muito, mas o cara está mantendo o repositório por um tempo antes de injetar. Certo, sim, eles não tinham processos KYC sobre isso? Não. Acho que eles contornaram isso falsificando documentos. Eu acho que é uma ótima pergunta. Não acho que possamos responder a isso do ponto de vista orçamentário. Acho que é definitivamente algo que vamos levar e colocar no comitê da OSC, para que Christian e sua equipe possam voltar para você com uma pergunta sobre isso. Então, se você nos der seus nomes e endereço de e-mail e o que faremos, acho que vamos anotar e podemos acompanhar depois. Isso é definitivamente um para o OSC. Estamos indo para o 1200. Ok. Então, membros, novamente, é isso que impulsiona o Intersect, certo? Então, o comitê de membros se reuniu e eles realmente têm um grupo de trabalho de marketing que elaborou um plano de marketing digital. Eles, como membros, estão agregando valor aos membros, então o gerenciamento de eventos era uma coisa óbvia. No que diz respeito à divulgação e educação, temos centros dentro da Intersect que a comunidade está se reunindo em diferentes regiões para que eles tenham seus próprios espaços para colaborar em questões regionais. E então é isso. E, por último, o programa de subsídios, com o qual o Project Catalyst está trabalhando com o comitê de membros e comunidade para desenvolver como será o processo de subsídios em 2025. Os UBs, eu acho, são o ponto-chave. Eu sei que Nick está aqui supervisionando os UBs e, na verdade, temos um UB do Sri Lanka aqui também. Acabamos de fazer nossas reuniões anuais de membros em nossos UBs, em suas regiões, e vimos uma grande participação de membros, números altos, ótimas perguntas. Ver o valor desses UBs foi ótimo no mês passado, enquanto estávamos fazendo os AMs. Portanto, é definitivamente algo que estaremos empurrando para o próximo ano. Não tenho certeza se esta é uma pergunta para a MCC ou para vocês, mas em termos de orçamento para doações e colaboração, catalisadores, como você vê esses subsídios? Se ele se cruzar, será aquele que acompanhará as concessões iniciais com as concessões de acompanhamento, como se essa fosse a parte que está faltando, pelo menos como se você tivesse apenas o projeto inicial ou ele fosse dividido onde é mais como se o Catalyst fizesse concessões mais gerais, enquanto a Intersect fizesse mais concessões específicas em coisas que os membros da Intersect desejam ou precisam. Correto. Não posso tomar uma decisão pelo 1200, mas sabendo que falamos especificamente com Chris, colocamos Chris dentro do 1200, ele tem experiência em subsídios e não queremos duplicar. Portanto, parte do processo do que o comitê de orçamento analisará é em torno dos maus atores e coisas assim, onde eles poderiam entrar e ganhar dinheiro com o Catalyst e o Intersect, por exemplo, e quaisquer outras áreas dentro do ecossistema. Portanto, trabalharemos com as equipes para definir um processo para apoiar isso de alguma forma. Ainda não sabemos as respostas, mas é definitivamente algo que você deve conversar com 1200. Chris está lá, e o que não queremos fazer é exagerar, você sabe, duplicar o esforço, porque isso seria exatamente. Não é o propósito da Intersect. O catalisador existe, funciona, devemos apoiá-lo. Tenho uma pergunta em relação às subvenções em geral, quero dizer, não apenas MCC, mas existe uma abordagem em que você, como comitê de orçamento, recomenda aos outros comitês que não tenham algo como um único fornecedor, onde não queremos apenas acabar com apenas catalisador como uma opção, porque essa pode não ser a maneira mais eficaz de dispersar as doações, certo? Quero dizer, agora, para 2025, não há um processo para uma RFP. Então, acho que quero dizer, novamente, de uma perspectiva interestadual, não cabe a nós decidir. Qualquer pessoa pode solicitar esses pedidos. Portanto, se houver um catalisador para outra empresa que deseja realizar isso, eles podem ir ao 1200 propor sua oferta e o 1200 pode revisar, discutir e concordar que uma porcentagem do orçamento pode ser alocada para essa entidade a ser gerenciada e isso é absolutamente bom. Do ponto de vista orçamental, obviamente, analisaremos os fundos e os distribuiremos conforme o pedido da comissão, ou seja, com os facilitadores que o apoiam. Entendo. E na verdade, só para acrescentar ao que Nico acabou de dizer, tem havido uma longa, você sabe, conversas contínuas sobre catalisadores regionais, certo? Então, em vez de ter apenas esse grande catalisador central, bem, devo dizer um pouco centralizado, temos algo que é um pouco mais, você sabe, regional, um pouco mais global, um pouco mais descentralizado. Então, sim, definitivamente uma ótima pergunta.
É definitivamente algo que você provavelmente deveria ir ao 1200 e discutir com o 1200. Essa é a ideia de, à medida que avançamos em direção a 2026, encontrar os elementos nos quais podemos ter alguma inovação para o orçamento de 2026. Essas conversas devem começar porque agora estamos no ponto em que temos um orçamento, podemos ver como está o desempenho do orçamento e podemos tomar decisões razoáveis sobre quais mudanças devemos fazer ano após ano. Obrigado, Marcy. Sim, senhor. Com licença, gostaria de esclarecer, tanto quanto entendi, após o trabalho árduo do Garfoot e a era da governança, deve haver o dinheiro para intersectar e para o catalisador, tanto quanto eu entendo, vindo do direito do tesouro e a alocação do tesouro deve ser. Votou agora, certo? Então, os novos representantes e como esse processo vai acontecer? Por exemplo, teremos o Catalyst 13 em dezembro e precisaríamos alocar dinheiro para as doações. Como isso aconteceria, na verdade? Então, o pequeno catalisador de beisebol interno aqui, mais 13 já foi financiado. Isso foi financiado a partir do pedido anterior que eles fizeram. Então isso nunca foi uma questão de que isso aconteceria. Se tivéssemos um 14, 15, 16, etc., teríamos que ter um orçamento e teríamos que ter uma retirada do tesouro que incluísse pelo menos esses fundos mais quaisquer outros fundos que precisem ser retirados. E, pelo que entendi, o mesmo se aplica ao financiamento cruzado também. Todos os baldes serão financiados pelo tesouro, certo? Você poderia, talvez seja mais adiante no processo, eu gostaria de saber como isso vai acontecer. Temos um slide de linha do tempo que abordaremos em apenas alguns minutos, onde apresentaremos as ações que acontecerão. Muito obrigado. Ok, então ele só passa por Civics. Então, Civics, eu era na verdade um membro do Civics, Aston é um membro do Civics, então se você tiver perguntas para o Civics, você pode perguntar a Aston. Ele é como? Não, mas e a propósito, Aston, parabéns, Aston, pela sua reeleição. Sim, muito bem. Aston era um membro original do Civics, e ele é o único membro do Civics que colocou seu assento para eleição, e então ele também ganhou seu assento novamente. Então parabéns, e agradecemos todo o trabalho que você fez no Civics. Há algumas coisas importantes nas quais a Civics planeja trabalhar em 2025. 25. Processos de compensação e reembolso para a DREPS e o Comitê Constitucional, e então algumas melhorias. Eles também estão trabalhando com as melhorias das ferramentas de governança. Eles vão facilitar as reuniões de governança para os DREPS e o CC, o que é parte integrante do sucesso do orçamento e também do monitoramento contínuo. E, por último, eles vão fazer educação. Então você tem uma pergunta. Sim, acho que isso se aplica ao seu slide anterior. Para o marketing digital e divulgação, não sei se os números já estão finalizados, mas qual é a taxa de execução por trimestre de quanto vocês planejam gastar? Isso ainda não está finalizado, exatamente. Esse é o tipo de pergunta que ainda é. Eles tiveram uma pergunta, e isso vai antes dos DREPs e do CC. E eles vão ter que concordar ou discordar se querem ter esse gasto lá ou não. Qual é a pergunta? Eu não tenho esse número agora. Sim, eu simplesmente não. Isso não é o que temos hoje. Mais ou menos. Quero dizer, no provisionamento ou na licitação. Você pode dizer qual porcentagem de coisas já gostou, encontrou um parceiro de implementação ou estaria tudo pronto para licitação? Ou está tudo pronto? Então, sim, cada comitê terá suas próprias, vamos chamá-las de listas de fornecedores, por assim dizer, fornecedores preferenciais. Portanto, os principais serviços da Intersect facilitarão e trabalharão com eles, mas cada um dos comitês poderá selecionar seus próprios fornecedores. Portanto, nossa visão é que qualquer solicitação de um comitê retorne a um serviço essencial. Vamos publicá-lo online para que qualquer pessoa possa ver e fornecer. E o comitê será responsável por analisar os candidatos e selecionar as empresas que entregam esse elemento do trabalho. Esteja atento ao TSC, existem alguns elementos técnicos muito específicos. E sim, existem algumas empresas específicas que sabemos que estão disponíveis. E estamos conversando com eles para dizer como novas pessoas vêm ao mundo, e ele está falando sobre o mapa de detergentes de que falamos, uma expansão dos casos de desenvolvimento. Portanto, precisamos criar uma maneira de novas empresas e novos indivíduos entrarem nesse ciclo de alguma forma.
Portanto, nós, ao longo deste ano e no próximo, trabalharemos com cada comitê, entenderemos sua lista de suprimentos preferida e entenderemos como novos fornecedores podem entrar nessa lista com eles também. Sim. Eu só quero acrescentar a educação cívica. Também estamos fazendo um relatório anual sobre o estado de Cardinal Gardens. Portanto, também teremos KPIs e nos responsabilizaremos para que o resto da comunidade possa ver quais serão nossos gastos orçamentários para medir nosso sucesso ou não. Absolutamente. Isso é importante para nós. Transparência e responsabilidade. Perfeito. Obrigado, ok. Orçamento. Ok. Então, o que o Comitê de Orçamento planejou para 2025? Portanto, obviamente temos a gestão do orçamento da Cardano. Está sendo gasto de acordo? Está sendo. Você sabe, as coisas que lhes foram pedidas que foram feitas, deve haver licitações que foram lançadas, deve haver marcos de trabalho concluídos, em seguida, os pagamentos devem ser feitos. Estamos gerenciando esse processo. Revisões financeiras trimestrais. Então, a cada trimestre, vamos convidar o CC e os DREPS para ver o que aconteceu nos gastos orçamentários da Cardano durante esse trimestre. Vamos trabalhar com os comitês para garantir que seus orçamentos sejam gerenciados de forma eficaz. E então vamos delinear o plano para o orçamento de 2026, que se parecerá com o orçamento de 2025, mas com algumas melhorias e algumas mudanças que a comunidade recomendou ao longo do ano. E, por último, realizaremos auditorias financeiras em todo o trabalho. Se você olhar para a Constituição exige que, se tivermos uma retirada do Tesouro acima de um determinado valor, na verdade, qualquer retirada do Tesouro agora tenha que ter uma auditoria financeira. Então, originalmente, a linguagem tinha algum dinheiro, um número lá, mas o número acabou desaparecendo na versão atual. Então, a partir de agora, a Constituição apenas diz, se você teve uma retirada do Tesouro, você tem que realizar auditorias financeiras. E assim o Comitê de Orçamento realizará essas auditorias financeiras durante o ano. Tenho uma pergunta sobre a independência entre o grupo de pessoas que gera efetivamente um orçamento e os que estão a realizar as auditorias financeiras, porque pode ser um conflito. De interesse, está correto. Como você lida com isso? Então, estamos indo para empresas de auditoria externa e, novamente, como parte do comitê de orçamento, buscaremos fornecedores externos, perguntando se eles gostariam de entrar e fazer uma auditoria e os membros aprovarão quem faz isso. Também procuraremos trazer um grupo de membros para supervisionar parte disso, se eles tiverem os conjuntos de habilidades apropriados para que possam validar o que fazemos também. Portanto, não seremos nós, como comitê, os realizaremos. Minha pergunta era quase a mesma. Como quem realizará essas auditoriais financeiras? Vai ser outra empresa? Terceiros. Ok, e esse terceiro, como será selecionado? Portanto, o plano, nossa visão para isso, novamente, temos que construí-lo, é que iremos a vários fornecedores, pediremos que o forneçam e publicaremos online para que qualquer pessoa responda a ele e, em seguida, as respostas de uma RF e ou processo irão para o comitê de orçamento e esses membros selecionariam vários deles para fornecer. Portanto, precisamos de várias empresas de auditoria, não apenas uma. Então, demos a você uma visão geral de todos esses comitês específicos. Como mencionamos, o comitê de produtos está criando essa visão. Então, o que o comitê de produto fez foi pegar todas as contribuições que cada comitê gostaria e criar uma espécie de meta. E este ainda é um trabalho em andamento. Portanto, esse é o tipo de visão para o próximo ano. E é para impulsionar iniciativas que tragam desenvolvedores, dApps e usuários para Cardano para os aplicativos do mundo real. E há 4 elementos-chave que eles viram. Há os objetivos de que cada elemento está funcionando. Portanto, o comitê de produtos trabalhará com todos os outros comitês para criar a visão e a esperança de tentar se alinhar a esses objetivos. Agora, esses são trabalhos em andamento e o comitê de produto orçamentário está tendo uma série de sessões abertas no momento, onde eles estão convidando as pessoas a entrar para discutir qual é a visão para o próximo ano, entender o que esses comitês estão fazendo e ver e validar se essas metas são realmente correto ou não. Então, tudo isso pode mudar, mas é aqui que estão os comitês de produto, e eu encorajo você a se envolver em suas sessões abertas. Ok, então, quaisquer outras perguntas relacionadas aos comitês antes de passar para a próxima? Eu estava me perguntando, por que como uma organização baseada em membros, certo, você quer que muitos membros também tenham uma palavra a dizer quando se trata de orçamentos, e eu estava me perguntando se os comitês, espere, deixe-me reformular isso, como os membros que não fazem parte podem. Os comitês ou grupos de trabalho influenciam e têm sua voz ouvida? Então, algumas coisas que estão acontecendo lá. Ali. Sempre há opções dentro do Intersect, certo?
Então, temos a ideia de nossos grupos de interesse especial, certo? A ideia do grupo de interesse especial é que sou autoselecionado. Acredito que gosto dessas coisas. Estou familiarizado com essas coisas e estou interessado nessas coisas. Portanto, esse é um lugar bidirecional onde os comitês e grupos de trabalho podem ir para selecionar coisas e onde novas ideias podem surgir, certo? E essa é uma área. Então, outra área, obviamente, é o voluntariado para fazer parte de um grupo de trabalho. Existem muitos grupos de trabalho por aí, e os comitês formarão grupos de trabalho para fazer muito desse trabalho. Portanto, a oportunidade de participação está aí. E é isso que realmente se resume. É que se você quiser fazer parte do processo, apareça e faça parte do processo, porque há muito espaço para as pessoas fazerem isso. Muitas das conversas estão no Discord no momento, então, à medida que os comitês se expandem, eles farão perguntas para o Discord e pedirão aos membros que participem de grupos de trabalho e SIGs, então se envolvam nos canais do Discord. Sim, Nico também quero dizer. Obviamente, a Intersect é quem facilita e ajuda a coordenar esse processo para que uma proposta preliminar seja considerada pela comunidade de Cardano, mas é importante que os membros que não são membros da Intersect contribuam e tenham uma palavra a dizer sobre isso, então acabamos de anunciar hoje o lançamento de uma pesquisa que para toda a comunidade contribuir sobre quais devem ser suas prioridades para o orçamento e isso alimentará os comitês e, em seguida, esperançosamente, moldará um orçamento que reflita todos que você conhece e essa é a ideia. A outra coisa que Lloyd você não mencionou, eu sei que você vai fazer em 1 minuto. Desculpe, são as sessões abertas com vocês no processo, e agora reuniões abertas que serão sim, há um link de calendário e acho que está no final, desculpe, sim, temos nosso plano de política. Isso é apenas por curiosidade. E há quanto tempo você trabalha nesse orçamento? Há quanto tempo estou trabalhando nisso? Como PME, eu apenas, então posso dizer que em janeiro de 24, tivemos um workshop de processo em Londres que o Comitê Cívico organizou, onde meio que começamos muitas das ideias que estão aqui estavam borbulhando desse workshop, e ele passou, como? No final de junho, entrei como uma PME e comecei o trabalho como PME para ajudar a moldar o processo, com base em todo o feedback que vínhamos recebendo, além de todos os outros processos que já temos na Cortana. E então tudo isso começou por volta de junho, e aqui estamos. E você tem, algum cronograma para esse número de onda redonda? Temos cronogramas aqui que vamos analisar onde as coisas estão em apenas alguns slides. Então, definitivamente chegaremos à linha do tempo em breve. Pois é, antes de deixarmos o assunto, concordo plenamente com você. Como você aparece para fazer parte do processo, mas como também disponibilizamos o conhecimento. Eu sei que temos a base de conhecimento que é um formato muito legível, mas estou pensando, você está planejando ter algum vídeo com esse orçamento? Mas você está planejando fazer isso em uma prefeitura? Tenho certeza de que você tem algo a dizer lá. Eu fazendo vídeos em prefeituras? Não, eu nunca. Sim, claro, muitos e muitos vídeos, muitas prefeituras. Obviamente, isso é apenas parte do curso conosco. Você só pode participar se souber que está lá, certo? Você está certo, absolutamente. E sim, não estamos parando de produzir vídeos. Obviamente, temos produzido os vídeos da GM Cardano nos últimos meses. Vamos continuar produzindo esse mesmo estilo de vídeos. Há conteúdo curto, conteúdo rápido, para que seja muito digerível e o torne fácil e endereçável para o maior número possível de pessoas. Então, sim, 100% absolutamente. Ótimo ouvir. Quero dizer, provavelmente temos um diagrama de linha do tempo, mas à medida que avançamos para novembro, isso se torna a socialização dos orçamentos e das informações. Portanto, haverá sessões todas as semanas, espaços de ovos, etc., onde estamos nos abrindo para que todos entrem, façam perguntas e entendam mais. Eu acho que o modelo de hub regional Intersect também apresenta um canal muito bom para trazer o maior número possível de vozes quando se trata de moldar o absolutamente. País. Sim, você acabou de ter muita experiência com os hubs, tendo feito o Tóquio e o Sri Lanka, viu o poder da localização e das conversas locais. Temos trabalhado com o hub japonês para apresentar esse tipo de informação em seu idioma para sua região à sua maneira, e não à nossa maneira, para que possamos criar o contato, mas apoiamos a facilitação dos hubs para expandi-lo para seus membros. Então, à medida que entramos nessas sessões, será mais conveniente para eles fazerem isso e estaremos apoiando os hubs para enviar as mensagens também. Ok, tudo bem, então gerenciamento do orçamento.
Então, quando falamos sobre gestão de tesouraria, sabemos que temos que fazer uma retirada do tesouro, esse é o objetivo do orçamento. Então, no momento, com todas as informações orçamentárias que temos, nada foi confirmado. Ainda estamos olhando para uma faixa entre 300 e 500 milhões como um número de retirada. Então, à medida que passamos por esse ciclo de novembro a dezembro, faremos a revisão e a reciclagem com cada um dos comitês, e chegaremos a um número que será socializado por meio dos representantes 200 e D. Então, quando pegarmos o dinheiro do tesouro, ele estará em ADA e será mantido em uma carteira. Então, quando começarmos a trazer isso, obviamente, estamos analisando como vamos fazer a retirada como em uma retirada ou haverá várias retiradas. Nosso tópico para nós é uma retirada. Então, nós o pegamos do tesouro, colocamos em uma carteira onde ele permanece na cadeia para que não seja convertido e retirado da cadeia de forma alguma. E então vamos trabalhar em um ciclo mensal sobre como esse ADA é disperso. Então, novamente, apenas para dissipar o mito de, você sabe, sabemos que todo fornecedor é pago em algum tipo de fiat, mas não vamos pegar esse dinheiro e colocá-lo direto em um fiat e porque isso mataria o preço da ADA. Fazendo isso então, estaremos olhando para um ciclo mensal em que utilizamos coisas como moedas estáveis e transferências fiat e FX apropriadas para manter esse dinheiro ao longo do mês, então a dispersão dele será temos um plano para isso, dependendo de quando recebermos o dinheiro. Mas com todos os comitês, temos todos os contratos em vigor. Temos uma equipe de contratos que está revisando todos os ciclos de pagamento, os principais marcos e entrega, e isso alimentará nossos sistemas de folha de pagamento financeiro. Então, novamente teremos o ADA, e temos contas bancárias já preparadas e prontas, e então temos esse ciclo de conversões. Agora, inevitavelmente, as pessoas continuam me perguntando, quando vamos criar e realizar essas ações? Alguns desses itens são secretos e vamos mantê-los confidenciais, então essas coisas serão transparentes, porque o que não queremos poder fazer é dizer à comunidade todos os meses no dia 27 que estaremos, você sabe, convertendo 8 ou 2 dólares por exemplo, porque sabemos que as pessoas podem fazer negociações potenciais associadas a isso, portanto, elementos como esse serão gerenciados pelo Comitê de Orçamento dentro do Grupo de Trabalho de Gestão de Tesouraria, que será mantido como um grupo definido em si. Quando começamos a olhar para os elementos de stacking deles, então é outra pergunta que as pessoas nos fizeram novamente, então recebemos os fundos, gostaríamos de recebê-los de uma só vez, então planejaríamos apostar isso em vários stack pools. Isso aumenta a descentralização. Portanto, o Comitê de Orçamento trabalhará com alguns dos representantes 200 e D sobre como, quem e para quais stack pools eles vão. Portanto, não queremos selecionar apenas um, mas trabalharemos com a comunidade para escolher vários stack pools. E podemos ter um ciclo em que movemos os pools estaduais para garantir que espalhemos e aumentemos a descentralização. Existe um nível de gerenciamento de risco. Estamos monitorando isso também. Há alguma mitigação. Portanto, estamos trabalhando com as empresas jurídicas apropriadas no momento em torno da dispersão da ADA, como gerenciamos os impostos no país, etc. Portanto, há muitos riscos, há muitas partes móveis com isso neste momento. Portanto, não temos todas as respostas para esse elemento no momento. Então, em torno das implicações fiscais dos pagamentos da ADA nos países. Então, por favor, tenha paciência conosco em torno disso. Pergunta? Pensando na mesma coisa, esse tesouro vai estar em ADA ou em USD ou qual moeda? Portanto, a retirada do tesouro será em ADA. Então, vamos pegar o ADA do tesouro e colocá-lo em uma carteira, portanto, um custodiante, com o qual estamos trabalhando no momento. Então é aí que o ADA será armazenado. Portanto, está tudo em ADA, mas sabemos que muitos dos fornecedores com os quais estamos trabalhando estão em fiat. Então isso é libras, euros, dólares, ienes, etc. Portanto, o que precisamos gerenciar é a conversão do ADA em um momento apropriado para cobrir nossas despesas de uma perspectiva fiduciária. Agora, ao entrando no fechamento este ano, trabalharemos com os fornecedores para entender, podemos movê-los para uma stablecoin? Portanto, sabemos que há USDA chegando. Então, poderíamos mover os fornecedores para, em vez de aceitar uma moeda fiduciária, eles poderiam pegar um USDA, uma stablecoin, para mantê-la na cadeia. Isso é ótimo, mas o Comitê de Orçamento ainda precisa estar ciente de que, se dermos a um fornecedor uma stablecoin, ele poderá convertê-la diretamente em moeda fiduciária, porque ainda terá que pagar salários. Portanto, precisamos estar atentos quando fazemos isso. Como fazemos isso? Então, novamente, podemos simplesmente controlar o elevador desembolsado à medida que ele passa. Porque também, como os impostos e todo esse lado legal, como eles vão administrar em qual país eles vão ter esse tesouro? Então, no momento, a Intersect está sediada em Wyoming. Então, estamos Wyoming. No entanto, isso é separado da Cardano Development Foundation, que está mudando de nome.
Por isso, é chamado de CDF como um apelido. Portanto, a CDF é as Ilhas Caimã. Então é aí que o tesoureiro será armazenado. Desculpe, qual país? São as Ilhas Caimã. Está nas Ilhas Caimã. Portanto, a Intersect é a única administradora desse fundo. Mas existem duas entidades que supervisionamos, a Intersect e a CDF. Portanto, seremos armazenados no CDF, e o CDF tem um mandato definido de que esse ADA só pode ser gasto para a melhoria da comunidade. Portanto, há um mandato definido que controla o gasto desse dinheiro. Vimos os baldes, então estamos trabalhando com o Caimã, o diretor da entidade Caimã, para separar cada um dos baldes também, para que tenhamos um mandato definido para cada balde. Isso garante que o dinheiro que recebemos seja gasto corretamente e para a melhoria da comunidade. Não vem para a Intersect, então, só para reiterar, a Intersect é apenas o facilitador de apoio desse fundo. Com licença, CDF é o nome da empresa ou é uma abreviação? É uma entidade em si, sim, chama-se Carano Development Foundation. Foi criado em julho do ano passado e obviamente o Intersect, quando foi criado em 8 de dezembro, tornou-se o único administrador. Então, só para ficar claro, o nome disso mudará, então estamos apenas passando por um processo de renomeação desse processo no momento, então o CDF mudará. Mas é uma entidade separada, duas empresas separadas, e a Intersect é a administradora dela hoje, mas, novamente, pode haver uma conversa em que outra entidade deseja obter acesso a isso. E isso é. Qual é o raciocínio para a entidade separada? É apenas legal ou? É legal. Queríamos ter certeza de que a Intersect é uma organização baseada em membros, e o CDF é o fundo que será usado para a melhoria da comunidade, e nós somos apenas o facilitador e os administradores desse fundo. Portanto, há dois separados, então, novamente, se, por exemplo, a Intercept, outra empresa quisesse entrar e supervisionar o CDF e ou obter acesso a isso, poderíamos facilitar isso e discutir isso. Laurence, você pode falar um pouco sobre a gestão passiva versus ativa da tesouraria? Há duas coisas aqui. O número 1 é como, e se tivermos lucro com o tesouro, na verdade gastarmos menos, e como você imagina isso daqui para frente? O outro é o nível de gestão ativa. Então, se não estamos apenas apostando passivamente, mas, por exemplo, fazendo algo ativo com capital USDM ou USDE, como isso seria e como você será responsabilizado pelos riscos e qual é a sua equipe que também está fazendo essas avaliações de risco sobre isso? Essas questões de princípio realmente importantes. Portanto, não definimos todos esses elementos, mas estamos trabalhando neles no momento para obter o entendimento. Então, vamos gerenciar ativamente? Devemos gerenciar ativamente? É uma boa pergunta. Pessoalmente, acho que devemos ser passivos porque não queremos arriscar a ADA. Mas, novamente, o Comitê de Orçamento e o Grupo de Trabalho do Tesouro revisarão e discutirão esses elementos. A pior coisa para mim é se fizermos um investimento, digamos, desse CDF em nome da comunidade e isso perder dinheiro. No final das contas, a comunidade perdeu dinheiro, e o mandato da CDF existe para nos impedir de fazer isso, porque temos que garantir que cada centavo seja gasto para a melhoria da comunidade. Portanto, suspeito que só será apostado no próximo ano. Não vejo isso em investimentos de longo prazo, mas será discutido e apresentado ao 200 e ao Directs, que o aprovaram, caso queiramos. Expanda isso. Pergunta rápida. Então, nos últimos 12 meses, vimos o preço do ADA passar de, você sabe, 24 centavos para 70 centavos e voltar a cair. Como, se vamos retirar o ADA do tesouro e mantê-lo em uma carteira? Como gerenciamos essa volatilidade e risco? Para poder orçar e gastar o ADA? Bem, então estamos passando pela cobertura no momento. Então, como vamos administrar isso? Então, sabemos, se pudermos entender o contrato e os fornecedores, então há um custo de comitê de nossos contratados, então isso vai rolar para o próximo ano. Portanto, entendemos isso no momento. À medida que formos receber o dinheiro, precisaremos protegê-lo de alguma forma. Assim, podemos mudar para stablecoin, o que garantirá o preço e, ou, teremos que vender alguns em algum momento. Portanto, temos algum dinheiro sobrando deste ano em moeda fiduciária que nos cobrirá até o próximo ano para que possamos nos ver até o ponto de receber a retirada do tesouro e então temos que descobrir que essa dispersão mensal sobre como isso funciona. Então, sim, você sabe, se assinarmos um contrato de 10.000 libras, alguém poderia supor que faríamos e de que, empurrando para moedas estáveis, nós o mitigamos. Faremos isso por contrato? Provavelmente não, não. Faremos isso com um gasto médio por mês, então um chicote financeiro? Então sim, provavelmente faríamos isso. Mas a parte do comitê é trabalhar com isso e é por isso que temos os especialistas financeiros no comitê para ajudar a nos orientar sobre isso. E, novamente, não anunciaremos quando e como faremos isso por causa das possíveis complicações comerciais. Como empresa, isso é muito difícil.
Recebeu. Bem, se você quiser entrar e conversar sobre isso, ficarei feliz em passar com mais detalhes, porque há algumas lições aprendidas que você tem que podemos levar em consideração. Quero dizer, o comitê, tenho certeza que adoraria. Sua história. Há um processo em andamento agora para desenvolver um grupo de trabalho em torno disso. Ainda não está formado, mas essa é uma das muitas coisas em que o comitê de orçamento está trabalhando é formar esse grupo de trabalho e o que. Isso vai parecer. Sim. Sim, eu também gostaria de saber sua opinião sobre uma vez que tenhamos saídas do Tesouro, certo? A ADA que está saindo pode ser usada para votar em outras ações de governança. Portanto, há poder de voto que vem, quero dizer, a utilidade que vem com a ADA, agora com a governança. Então, eu queria saber como essa ADA será usada para votar também em ações de governança ou? Então, onde vamos usá-lo? Eu acho, bem, duas coisas. Não é a nossa ADA, somos os administradores e facilitadores dela. Portanto, é para os membros, mas sinto que os membros não gostariam que colocássemos esse ajudante em votação, porque isso conteria uma grande quantidade de ajudante que poderia influenciar bastante a votação. Então, pessoalmente, não, acho que não deveríamos. Mas são os membros e a comunidade que votam nisso. Então, do meu ponto de vista, não deve ser usado e o orçamento e estaremos aconselhando que não está e não está no mandato. Mas não se esqueça de que o mandato é para a melhoria da comunidade. Então, se os membros decidirem que é para a melhoria da comunidade, podemos ter isso muito, provavelmente é o comitê cívico que iríamos, para ser justo, e haverá um debate que acontecerá agora. Se o comitê e os membros concordarem, então isso chegaria à equipe de serviços principais e, novamente, teríamos uma pequena briga lá porque acho que pode estar errado, mas. Concordo. Sim. Portanto, é um não, mas nós somos o facilitador. Outra pergunta? Sim, esta será uma pergunta rápida em duas frentes. Então, a primeira pergunta é: está tudo muito bem, passamos por esse processo e alocamos balde, certo? Quando se trata do lado dos gastos, acho que parece fácil e provavelmente já o cobrimos. O que estou pensando agora é quando alguém, seja um comitê ou um grupo, por algum motivo, por causa do atrito, não está gastando seu dinheiro. O que vamos fazer sobre isso? Então, se você pensar no padrão financeiro, temos um orçamento para cada comitê, e esse é um valor fixo com o qual eles precisam trabalhar. É sua responsabilidade tomar as decisões apropriadas para trabalhar dentro desse orçamento como cada comitê. O comitê de orçamento, como ele mesmo, terá a visão holística no topo. Então, se eu inventar isso, o OSC está gastando menos, o TSC está gastando demais. Então, tecnicamente, o comitê de orçamento poderá ter essa conversa para dizer, bem, na verdade, íamos pegar uma parte do seu OSC em dinheiro, seus gastos insuficientes e entregá-la ao TSC. Portanto, temos essa visão holística por cima. Agora não podemos tomar essa decisão de transferir o dinheiro, mas temos que levá-lo aos comitês e, em seguida, garantir que os comitês estejam de acordo. E, novamente, temos o 200 e os representantes de responsáveis em última instância, você sabe, responsáveis porque eles aprovaram e teríamos que voltar a eles para dizer que um está acima do outro está abaixo e isso fará parte de nossas análises financeiras. E então O próximo rápido é, na verdade, volta a uma questão que alguém levantou anteriormente em termos de, e na verdade, quando eu entrei e disse a Laurence que eu entrei no comitê de orçamento, o que ele disse foi que você sabe que não sabemos, eu deveria apenas lembrar disso. Não alocamos o financiamento, é que são as pessoas que alocam o financiamento. Então o que eu quero perguntar é que eu acho que é muito importante ouvirmos a comunidade em termos de como o orçamento, você sabe como vai a alocação. E acho que pode ser uma boa maneira de fazer isso. Bem, na verdade, ter um pequeno balde de dinheiro, da mesma forma que a educação cívica, gostar de sessões de escuta, certo? Porque assim que temos esse orçamento, é quase como uma função de força para nós. Para essas são nossas reuniões, portanto, temos isso planejado e haverá reuniões trimestrais. Estaremos convidando os CCS e os DRIPs para essas reuniões trimestrais. É absolutamente uma sessão de escuta. É absolutamente é um show em detail e uma sessão de audição. É uma combinação de ambos. Sim, sim, sim. Então, sim, se colocarmos no você sabe em nosso balde, então sabemos com certeza que faremos isso. Bem, essa é a transição perfeita para a grande declaração final sobre os relatórios financeiros regulares. Portanto, o cerne do que estamos tentando alcançar é a transparência. O 200 e os DREPs aprovaram seu orçamento para a comunidade e os membros. Então, essas revisões trimestrais, você sabe, seremos nós. Há o orçamento e a equipe de serviços principais dentro da INSECT, facilitando, apoiando cada comitê apresentando em que eles gastaram o dinheiro em um estado financeiro padrão.
Mostraremos os fluxos de caixa e os ciclos do dinheiro e garantiremos que os representantes 200ID estejam totalmente cientes de onde o dinheiro que eles aprovaram foi gasto. E se houver alguma variação e mudança ou desafio, teremos que ser transparentes e explicar isso a eles. Qualquer movimento e adições que precisem passar, tem que voltar a esses ciclos. Temos que explicar isso agora. Obviamente, estamos criando o comitê de orçamento solicitando que estejamos afirmando que faremos isso e não é só porque essa é a beleza do modelo de insetos, não será o comitê de orçamento selecionando onde essas sessões são realizadas e como elas são realizadas. Temos 1.200 para gerenciar aluguéis e coisas assim, então, na verdade, estaremos olhando para o 1.200 para ajudar a nos orientar sobre onde eles acreditam que esses eventos devem ser realizados e como eles ajudam, e em cada comitê estará apresentando suas informações. Então, a equipe de serviços principais pode estar criando isso nas planilhas e mantendo-as de uma perspectiva contábil, mas, novamente, forneceremos essas informações aos comitês para que os comitês sejam responsáveis por seus gastos de volta aos representantes de 200ID. Alguma outra pergunta? Ok. Então, apenas seguindo em frente, acho que mencionei isso antes. Não decidimos se há um ou muitos saques do tesouro. Ainda está sendo discutido. Existem prós e contras tanto de uma interseção quanto da perspectiva do CDF. Você sabe, nosso objetivo é criar uma retirada entre 300 e 500 que seria então retirado do tesouro. Precisamos concordar com o valor total e, portanto, parte da rede. Valor presente, e é necessário que a Constituição concorde com a retirada total do ano, de modo que o Comitê de Orçamento estará em contato com os representantes 200ID para concordar com o valor total do ano. Uma parte disso virá para o orçamento de Cardano, que interceptará, administrará em nome da comunidade, e o restante permanecerá pelo restante do ano para os representantes 200ID, e quaisquer outras solicitações que chegarão fora do nosso processo. Então, eu sei que muitas pessoas continuam perguntando se vai ser vamos fazer um gotejamento alimentado no processo orçamentário, e pode ser assim que procedemos. Então, só para ficar claro, ainda não concordamos com isso, ainda estamos trabalhando nisso. Minha preferência é e muitos dos consultores com quem estamos conversando, é para fazer uma retirada. Mas eu só quero deixar claro que ainda não concordamos em como vamos fazer isso. Ok. Acho que várias rotas nos permitiriam também. Para obter mais nuances sobre o que a comunidade quer e o que não quer. Não há uma razão, tipo, se o orçamento geral parece bom, mas há algo que a comunidade realmente não quer, eles diriam, ok, mas é apenas um elemento. E se fizermos vários saques do tesouro, a comunidade terá mais poder para dizer, eu realmente quero isso não parece muito bom para mim. Há prós e contras em ambos os modelos. A desvantagem desse modelo é que, como os fornecedores que estão produzindo o trabalho da Cardano dependem da renda de que precisam para continuar a produzir para Cardano, tendo sido um produto financiado por catalisadores no meu caso, na verdade experimentamos onde não conseguir o financiamento de que precisávamos causou sérios problemas para o negócio, e a ponto de ser debilitante, certo? Então, se você está tomando uma decisão sobre um processo orçamentário como esse, você está pensando em um modelo de 1 ano ou de vários anos. Você não está realmente pensando em 1 mês, 3 meses ou 4 meses. Eu estava pensando mais, por exemplo, os 5 baldes poderiam ser 5 saques de tesouraria diferentes. E 3 podem ser aprovados e 2 podem ser, isso parece muito pouco, eu não gosto do fornecedor. Sim, esse é o propósito da socialização com os representantes 200ID. Assim, podemos passar por isso e verificar como eles se sentem sobre os pedidos e com o que se sentiriam confortáveis. Quero dizer, para nós, é a única retirada que é mais fácil de gerenciar, administrar e supervisionar, e nos dá alguma liquidez para passar o ano. Se passarmos por vários, há riscos associados a cada balde. Se um for rejeitado, não podemos começar o trabalho. Em seguida, temos que esperar outro ciclo, depois outro período, então há riscos associados. Então, o que esperamos, e isso passará pelos elementos de socialização 200 e DEREG, é que estamos concordando com um número e, em seguida, o detalhe é onde o 200&D o validará por meio dessas revisões trimestrais. Então você ainda tem a capacidade de dizer não, mas há um comitê lá que está com membros que podem dizer não a um item e se o 200&D disser não a um item, é aí que o comitê de orçamento facilitará esse não e depois trabalhará com o comitê para. Certifique-se de que eles não prossigam com esse item porque foi um não. Então isso é mais uma coisa administrativa. Então, novamente, é tudo uma questão de socialização e acordo. Eu tinha uma pergunta rápida e realmente aprecio o fato de termos esse tipo de visão de longo prazo para o desenvolvimento da rede, mas não posso deixar de pensar na indústria em geral.
As criptomoedas se movem na velocidade da luz e há muitos novos desenvolvimentos que ocorrem em poucos meses. Você sabe coisas como inteligência artificial que se tornam emergentes em poucos meses e se tornam virais? Você tem em sua estrutura algum financiamento líquido que o faça? Você sabe, meio que oportunisticamente, perseguir esses novos ângulos que se desenvolvem em tempo real e depois aproveitá-los para realmente colocar Cardano na vanguarda e não jogar catch-up. Eu tenho 5 anos na estrada. Então, vamos falar brevemente sobre o limite de mudança líquida. Se nós, como comunidade, escolhermos um limite de mudança líquida que esteja em um número ligeiramente maior do que o gasto do nosso orçamento, ou algum número maior do que o gasto do nosso orçamento, ainda gastamos apenas nosso orçamento, mas temos a capacidade de adicionar uma nova solicitação de orçamento, passar por outra ação de informação e, em seguida, adicione uma nova retirada do tesouro e, em seguida, financie algo. Sim, essa é uma possibilidade. Essa é uma maneira de fazer isso dentro do processo do jeito que está hoje. Acho que volta apenas para que um control múltiplo, se tivéssemos ganhamos as recompensas de stacking, o que é, você sabe, adicional para ganhar o fundo se aumenta. Isso nos ajuda com algum financiamento adicional que pode apoiar solicitações adicionais. Então, novamente, temos um orçamento total que cada comitê fará com que você saiba que são solicitações e, como o comitê de orçamento pode supervisionar o quadro geral se algo assim surgir e ultrapassar o orçamento, estamos potencialmente dentro da capacidade de dizer sim, é para a melhoria a comunidade, você pode progredir com ela. Assim, podemos agir mais rapidamente. E esse é o benefício, um dos benefícios de ter a retirada única, é ter os fundos disponíveis naquele momento para permitir que uma equipe de desenvolvimento construa a OFF rapidamente para nós, por assim dizer. Obrigado. Eu entendo o ponto de ter menos risco, você sabe, de que algum plano seja interrompido, você sabe, por uma votação perdida. Mas, você pode elaborar um pouco mais o que você quer dizer com menor pressão do tesouro como uma vantagem da retirada única, porque, em outro sentido, há mais pressão em fazer uma grande retirada e também, por que você acha que é menor risco de sobrecarga cognitiva? Porque minha impressão é que há mais risco de sobrecarga cognitiva em ter que entender tudo em um único voto. Então, a abordagem, a razão pela qual há menos risco cognitivo com uma única transação, nós realmente provamos isso no SanchoNet. Tudo o que você precisa fazer para descarrilar a cadeia é chegar a um ponto em que há tantas ações de governança que elas não podem ser feitas. Temos que nos mover na velocidade humana. O orçamento é um tópico complexo, então a carga cognitiva de permanecer em um único tópico para entender pelo período de tempo que leva para ter uma discussão sobre orçamento por ano, você está tendo essa discussão por ano e depois está finalizando. Essa é uma carga cognitiva menor do que eu tive que fazer orçamento e agora tenho que mudar para um protocolo e parâmetro e agora tenho que voltar para outro orçamento e agora tenho que mudar para um tipo diferente de ação de governança, o que já estará acontecendo. Então, ao chegar onde o orçamento está em uma temporada, por assim dizer, para a permanência normal do curso, você realmente tem. Você tem um determinado período de tempo pelo qual passa, e essa é a outra parte disso. É garantir que todos estejam disponíveis para fazer teste, porque uma vez que você começa a espalhá-lo, alguns DREPS estarão disponíveis aqui, outros não, e começa a se tornar um processo de como você alcança e se comunica com eles. Mas se você tem um processo orçamentário anual em um momento definido, então é menos uma carga cognitiva geral ao longo do ano simplesmente ter o único momento em que você vai, senta-se, aprende sobre o orçamento e conclui o processo. Não tenho 100% de certeza também porque ter pilares diferentes e baldes diferentes, isso provavelmente faz sentido para cada balde, mas todos juntos não tenho certeza, mas somos todos diferentes do ponto de vista cognitivo, então tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Essa foi uma ótima pergunta. Eu só queria acrescentar a isso também. Em termos de coordenação, certo? Porque se seguirmos o caminho múltiplo e todos esses pilares, o que acontece é que os silos podem se desenvolver muito rapidamente. Mas se houver aquela única, mesma discussão que acabamos de ter, em que o comitê de orçamento precisa fazer a ligação com a MCC e talvez até com a educação cívica também para garantir que a escuta, o que acontece é que é mais fácil fazer essa coordenação com uma única retirada. Sim, ótimo. Você poderia dizer alguma coisa, se houver alguma consideração regulatória e tributária, especialmente no lucro,
Por exemplo, stacking, como estamos gerenciando isso no único versus múltiplo. Por exemplo, final do ano e retirada novamente no início do próximo ano em termos de tributação, lucros de stacking, em termos de como você está organizado. Você poderia ter um pouco de cor nisso? Então, sim, então impostos, quero dizer, a criptomoeda em si no momento é um desafio se você pensar em todo mundo de qualquer maneira, então há um monte de áreas que não vou cobrir muito aqui. Portanto, sabemos que ganhamos receita, então o stacking é uma classe de receita que está entrando, portanto, é tributável em certos lugares. Quero dizer, Ilhas Caimã, temos sorte, e essa é uma das razões pelas quais a selecionamos, então você sabe que o imposto nessa área é bastante baixo, mas sim, temos vários advogados revisando as implicações fiscais do que estamos fazendo a dispersão da ADA também para nos guiar, e nos apoie e compreenda que você sabe para nos manter em conformidade em última análise. Então, temos uma resposta definida agora? Não, estamos trabalhando com o imposto legal. Advogados jurídicos para nos ajudar? Sim, estamos. Então, em relação ao terceiro ponto da retirada única, sou audível? Sim, vamos começar aqui. Portanto, diz que as recompensas de stacking complementam o orçamento, mas acho que, de acordo com a especificação do livro-razão, na verdade, a mesma quantidade de recompensas é retirada das reservas e vai para o tesouro. Portanto, se você realmente fizer muitos saques do tesouro, as recompensas de stacking, em vez de irem para o tesouro, irão para a sua carteira. Então eu acho que não complementa, mas na verdade reduz o tesouro cada vez mais. Estou falando em termos de especificações do livro-razão. Sim, então você quer dizer que é para vários? Não, quero dizer, para os solteiros. Sim, para o solteiro, ganhamos. Então, se pensarmos na contingência que podemos exigir ao longo do ano e da expansão, então uma das razões para o single e depois apostá-los é que ganhamos nosso dinheiro incremental adicional ou ADA que podemos gastar em outros itens para a melhoria da comunidade. Há prós e contras em cada um. Sim, quero dizer, então esse é o terceiro ponto. Na verdade, não está correto, é esse o meu ponto. Sim, na verdade é. Depois que esses fundos são retirados do tesouro, eles agora podem ser apostados e essa recompensa de stacking permanece nessa carteira. Não volta. Não volta para o tesouro. Exatamente, é isso que... Então você sabe agora que as recompensas de stacking chegam à sua carteira. Se você não fizer tanto saque, as recompensas exatas de stacking vão para o tesouro porque a mesma quantidade de recompensas é retirada das reservas de acordo com as especificações. Sim, isso deve ser revisado uma vez. Sim. Sim, pergunta rápida. Eu sei que você tocou um pouco nisso. Havia uma pergunta antes disso, mas eu só queria descobrir se a Intersect tem um mandato de gerenciar o tesouro além do ciclo anual e outros enfeites, o que me preocupa particularmente. Sabemos que temos ciclos em criptomoedas em que o preço sobe realmente parabolicamente então. Desce. E no auge, é naturalmente aconselhável, do ponto de vista financeiro, liquidar uma parte do tesouro para financiar os projetos na recessão. Portanto, há um caso a ser feito para uma gestão eficaz do portfólio para garantir que, você sabe, o tesouro nunca, você sabe, fique sem dinheiro rapidamente durante o mercado de baixa. Você tem um mandato para fazer esse tipo de operação, ou pelo menos contratar um profissional para fazer isso por você? Então, como único administrador, sim, mas vamos, o INSEC sempre será o facilitador e apoiador. Então, iremos aos profissionais apropriados para fazer isso. Então, parte do grupo de trabalho de tesouraria, temos especialistas em tesouraria da IOG, Emurgo e CF entrando nessa área para nos apoiar e, sim, veremos como expandimos isso daqui para frente. Isso remonta ao que eu perguntei, como gerenciamento passivo versus ativo, porque, como o cavalheiro disse aqui, como se fosse apenas uma recompensa passiva de stacking, você é realmente como adicionar um extra do tesouro basicamente por essas recompensas de stacking. Se for gerenciamento ativo, a nível de gerenciamento ativo e, especialmente, como redução de risco, já estamos falando um pouco sobre isso. Como movê-lo para moedas estáveis para que você realmente esteja protegido dessas crises em termos de libertação, mas também em termos de obter rendimento de outras fontes.
Então você não está nem tendo uma tributação sobre o próprio tesouro, você está realmente tendo um benefício líquido. Portanto, acho que esse é um debate muito importante que precisamos realizar, como o nível de gestão ativa. Sim, concordo absolutamente, Haverá um trabalho, há um grupo de trabalho se formando em torno disso. Então fique, você sabe. Ok. Está bem. Então, planos para 2025. Essa pergunta meio que surgiu algumas vezes. Como é a linha do tempo? Como essas coisas acontecem? Então, vou até voltar um pouco antes de 2025. Se as coisas funcionarem da maneira que tinha mais um passo e continuarmos avançando, então nosso próximo objetivo é que tenhamos um limite de mudança líquida que deve ser decidido. Isso pode ser decidido uma vez e pode ser modificado. O limite de variação líquida é a quantidade de ADA por um período de tempo que podemos retirar do tesouro. Portanto, esse número deve ser estabelecido pelos representantes de novamente. O que estamos socializando está em algum lugar entre 300 e 500 milhões em 73 épocas, o que seria todos os anos. Então esse é o número agora e esse número se mantém até as projeções de quanto está indo para o tesouro a cada ano. Então essa é a ideia de gastos dentro do nosso nível, dentro de nossos meios. Isso está em debate. Os representantes terão que decidir que os representantes têm que votar 51% ou mais em uma ação de informação que contenha o limite de mudança líquida período definido fora do orçamento ou é. Isso tem que ser definido sim como sua própria ação de informação antes de podermos ir para o orçamento, porque o orçamento terá que incluir a ação de informação para o orçamento, que será a próxima coisa que produziremos. Teria que incluir quais retiradas do tesouro faríamos para cumprir o orçamento. Portanto, você precisa saber o limite de variação líquida para fazer o orçamento corretamente para que seja constitucional. Pergunta rápida sobre intercâmbios. Então, como sabemos, as exchanges possuem muito ADA, mas não são necessariamente os proprietários do ADA. Eles têm a capacidade de votar. E eu estou me perguntando, você sabe, que tipo de mecanismos existem para que eles sejam impedidos de usar o processo orçamentário em seu próprio benefício, porque eles têm muito ADA para influenciar o voto de uma forma ou de outra. Essa é uma característica do sistema em que vivemos. Nós não. Existe. A resposta curta é que não há como determinar se eles podem ou não usá-lo. Há razões regulatórias para que eles não o façam. Há outras coisas acontecendo que meio que o restringem. Mas isso é algo que a educação cívica deve assumir como uma preocupação séria daqui para frente, porque é um risco do modelo que temos. Mas é assim que o modelo está escrito. Sim, também é uma questão de um membro, um voto sobre o nível de clientes corporativos e o que eles dirão sobre o orçamento. Então, definitivamente, estamos tendo esse debate. Acho que o cerne aqui é se você é um membro e está aparecendo e tendo uma votação igual a todos os outros membros, isso por si só garante muito em termos de responsabilidade e transparência deste orçamento. Legal. Ok, então, quero dizer, nossa linha do tempo está obviamente aqui para que as pessoas estejam cientes de que obviamente estamos mirando nelas. Não colocamos todas as revisões trimestrais. Mais uma vez, trabalharemos com 1.200 para colocar tudo isso. Mas assim que terminarmos esta reunião, todas as informações estarão online. Onde então entramos em uma série de sessões de reunião onde qualquer pessoa pode entrar no período de novembro para que a socialização do 200 com os representantes do 200 e dê a revisão e discussão contínuas sobre o que acontece e, em seguida, entramos em um dezembro onde esperamos levantar as ações de informação as ações de governança para obter as aprovações e, em seguida, as ações do Tesouro que, obviamente, acho que 6 semanas mais ou menos depois. Agora, novamente, não estamos colocando nenhum detalhe e data, sabemos que estamos buscando coisas que as pessoas sabem que estamos fazendo isso, mas, novamente, muitas dessas coisas teremos que manter razoavelmente seladas com base em possíveis ações comerciais. E se alguém propor um orçamento mais rápido do que vocês e ele for aprovado? Quero dizer, é improvável. Não, é ótimo. Novamente, este é o sistema em que vivemos. Estamos sujeitos a esses riscos. Poderia haver mais de um orçamento produzido e aprovado? A resposta é: sim, isso pode acontecer. Tipo, você sabe, vocês estão entrando no meu, o que me acorda no meio da noite agora. Mas, sim, é possível.
Do ponto de vista cívico, queremos construir uma legitimidade, certificando-nos de que todos os nossos membros estejam examinando esse orçamento, para que seja um processo completo para que, quando dermos isso ao resto da comunidade, isso tenha credibilidade para ser votado. Então, talvez sejamos um pouco mais lentos. Essa é a natureza dessas organizações descentralizadas. Mas espero que possamos compensar com o rigor desse orçamento. É aí que está a esperança. E se alguém puder apresentar um orçamento mais rápido e passar pelo processo, quando o ADFORC ainda não estiver pronto, eles não fizeram um processo constitucional. Você sabe, continuamos usando o carro ou o barco descendo a estrada. Você sabe, estamos dirigindo pela estrada, meio que sabemos a direção que estamos indo, ainda estamos trocando os pneus, descobrindo o motor, e eu estarei em uma estrada ou estarei na pista de terra, quem sabe no momento. Então, sim, se alguém fizer isso. Sim, tenho algumas preocupações e isso toca no que os dois senhores disseram, certo? Então, a primeira preocupação é que, por mais que o preço suba, ele também cai, certo? Não há altcoin ou criptomoeda que seja imune a ela. Até o próprio Bitcoin em cada ciclo de correção, o mercado de baixa cai 80% e se cair 80%, o AU geralmente cai 90%, 95%, certo? Portanto, minha preocupação é que o que estamos vendo esgotamento do tesouro estamos vendo no valor nominal da ADA, certo? Então, digamos, por exemplo, que hipoteticamente o Tesouro tenha 1,6 bilhão de ADA, 2 bilhões, seja qual for o direito. Estamos recebendo 300.500 milhões agora. Agora, no próximo ano, por exemplo, este ano, esses 300 milhões de ADA podem ser novamente hipoteticamente 100 milhões de dólares. No próximo ano, isso pode ser então, o que estou tentando dizer é que, como estamos olhando ano após ano, quando chegarmos ao próximo ano, pode ser um pouco tarde demais, porque isso pode ter encolhido para. Sim, então, em vez de ver o esgotamento do valor nominal, que é o valor da ADA, devemos ver o esgotamento do valor em dólares e como manter esse valor em dólares. Ótima pergunta. Eu não poderia concordar. No entanto, a Constituição Cardano descreve que temos que fazer um orçamento em ADA, então somos forçados a fazer isso dessa maneira por enquanto. No entanto, isso pode ser algo que pode surgir como um ponto de discussão no, educação cívica, mas pode surgir como um ponto de discussão no. Eu concordo completamente. Isso foi mais um alimento para o pensamento, pessoas gerenciando e votando, porque há muito mais em que pensar, não apenas pequenas estimativas. E poderíamos optar por retirar uma quantia de ADA do tesouro que financiaria vários anos em algum momento no futuro. Por enquanto, para 2025, estamos tentando balançar o barco o mínimo possível, pois ainda estamos construindo o mastro e juntando as velas, e nos manter avançando. Mas concordo plenamente que devemos olhar para o longo prazo e devemos construir orçamentos que pareçam mais longos. Sim, e o segundo ponto, que também foi abordado no ponto anterior, que é muito importante, é a gestão ativa da tesouraria, porque a forma como as empresas funcionam no mundo real e tudo mais é que seu OPEX é financiado pela forma como sua tesouraria é gerenciada. Portanto, se eu tiver uma despesa de US$ 10 milhões por ano, isso não significa que continuo vendendo todas as vezes. Isso significa que se eu administrar bem US$ 100 milhões e receber 10% disso, isso financia meu OPEX para o ano, correto? E é exatamente aqui que o tipo de retirada entrará nisso. Mas sim, há muitas conversas adicionais que precisamos ter sobre isso para concordar como tudo isso vai funcionar. Apenas acrescentando a isso muito brevemente, porque acho que muito do que já foi mencionado sobre a gestão ativa do Tesouro, e acho que na Constituição até agora, também está escrito que, não está declarado que é para um ano, o orçamento. Pode ser mais longo. Mas acho que não temos tempo para fazer isso agora, concordo totalmente com isso. E apenas um alimento para o pensamento, porque já sabemos qual é a renda, declarada como renda do Tesouro nos próximos, digamos, 4 anos. Portanto, sabemos quanta transação geraremos, quanta ADA será gerada. Pode fazer sentido retirá-lo quando for a hora do mercado em alta e, em seguida, colocá-lo em um estábulo, salvá-lo, seja qual for a gestão ativa, até mesmo mantê-lo em um estábulo pode fazer mais sentido do que mantê-lo em um ADA porque então eles. O retorno sobre ADA ou retorno sobre por ADA é apenas maior, mas não sei qual entidade fará isso de maneira muito controlada. Certo, isso sempre foi sobre, para o benefício da comunidade Cardano. Então, o fato é que essas são as discussões exatas que temos que ter como comunidade. Intersect é um lugar onde podemos nos reunir e colaborar, ter essas discussões e descobrir exatamente como queremos fazer isso nos próximos anos.
Portanto, começa com um processo razoável, que esperamos ter construído para você, e depois pegar esse processo, iterá-lo e melhorá-lo, para que possamos acomodar exatamente essas coisas à medida que avançamos como comunidade, porque é para isso que estamos aqui. Eu só quero ligar da perspectiva cívica e como queremos que a Constituição seja o mais flexível possível em termos de orçamento e não diga muito e seja específico, porque então você terá apenas a opinião dos membros do Conselho indo realmente para o domínio de a política do orçamento em si em termos de ADA ou não. Como a ADA, é a que estamos nos retirando e há algo sobre esse caso de comer sua própria comida de cachorro que você tem que praticar e criar ferramentas para gerenciar esses dados. Portanto, não há nada na Constituição que nos impeça de fazer uma gestão ativa. Não há nada na Constituição que nos impeça de desenvolver essas ferramentas. Correto, absolutamente, sim. Acho que são apenas os processos, políticas e procedimentos que precisamos criar em torno disso. Apenas mais uma pergunta, talvez eu também tenha chegado tarde demais. Em termos de pessoa jurídica, o que é a tesouraria? Isso é mesmo uma entidade legal? O próprio Tesouro? Sim, não. O próprio Tesouro é uma função de protocolo. Sim, é por isso que estou perguntando um pouco sobre essa direção tributária, mas também quem conseguiu isso no futuro, se eles correrem, como fazê-lo do ponto de vista legal, porque quem é o dono do Tesouro? Portanto, o Tesouro é uma função de protocolo, então ninguém é dono do Tesouro. O que estamos falando é que, depois que uma retirada é feita, essa é a gestão de tesouraria que está ocorrendo. Não na totalidade do Tesouro do protocolo do Tesouro Cardano, apenas a retirada do Tesouro que foi feita assim, e o que eu sou que vai para o CDF que divulgamos anteriormente. Não tenho certeza se você estava aqui para isso, Florian, ou não, mas vai para o CDF, onde é uma corporação das Ilhas Cayman e é definida para o benefício da comunidade Cardano para que o dinheiro tenha que ser gasto de acordo com isso. Mas então quem está controlando as Ilhas Cayman? Então esse é o Intersect como administrador. Portanto, a Intersect tem o mandato de ser orientada pelos membros. Então, em última análise, são os membros que tomarão as decisões e apoiarão a Intersect, que são os facilitadores da administração desse fundo. Pergunta rápida. Agora, da maneira como a estrutura funciona agora, parece que em algum momento ficaremos sem dinheiro no Tesouro, certo? Por que estamos gastando tudo isso? Não há como administrar a tesouraria em geral para garantir que ela seja sustentável. Existe um caso a ser feito para administrar o tesouro da maneira que as universidades de Harvard administram, onde você tem um pote de dinheiro e orça sua doação, você sabe, apenas gerenciando o tesouro como você gerencia a doação para que nunca acabe o próprio protocolo. Basicamente garante sua própria existência por 100 anos e tudo mais. Sim, quero dizer, tivemos os debates em torno disso. Em última análise, se você olhar para se você se lembrar do slide em torno dos produtos, que está aumentando a utilidade. Então, maior utilidade, as transações, que permitiriam que o topo dos fundos fosse para o tesouro. Isso é torná-lo sustentável. Então, muitos de nossos objetivos como uma função de desenvolvimento, você sabe, ir para a cadeia tem que se concentrar em aumentar a utilidade, trazer negócios para a cadeia. Esse é o nosso foco para o próximo ano. Portanto, se aumentarmos os insumos para o tesouro, nossos orçamentos, pode-se supor, podem ficar maiores. Então, tecnicamente, no momento, sabemos que, você sabe, há cerca de os 300 milhões de dólares e os 400 milhões de dólares, os 500 milhões de dólares indo para o tesouro todos os anos. Então, tudo o que estamos dizendo é que nosso orçamento para o próximo ano vai tirar isso do topo e, portanto, não esgotá-lo. Agora, quem é o dono e administra o tesouro? Em última análise, são os representantes de 200 anos de. Eles são os tomadores de decisão que ocorrem. Devemos esgotá-lo massivamente? Ótima pergunta. Tivemos muitas conversas. Essa não é a nossa visão. Mas, como Einstein disse, não há adequado, não definimos um sim ou não se podemos fazer isso. Portanto, existe o risco de poder fazer isso. Sim, só para adicionar a isso, sabemos que as reservas são a maior recarga do tesouro agora, certo? Portanto, as reservas se esgotarão em 4 ou 5 anos. Não tenho certeza do cronograma para isso, que, portanto, restringe a receita para o tesouro no meio do prazo, eu diria, olhando para esse arco. Mas há um parâmetro econômico que temos na cadeia que podemos decidir sobre como ajustar a entrada para o tesouro. E obviamente não é um problema do próximo ano, mas provavelmente é um problema do ano seguinte, então podemos começar a planejar com antecedência isso. Porque sabemos que o tesouro se esgotará mesmo com a taxa atual de renda, provavelmente no 5º ano.
Não tenho certeza se exatamente os números, então precisaremos fazer alguns ajustes na cadeia para que os parâmetros e estejamos alimentando esse tesouro, mas isso se compõe ao ponto de Lorenz sobre utilidade e, obviamente, o que queremos para o ecossistema é crescer e mais transações e todas essas coisas boas. Sim, eu concordo e, basicamente, meu ponto foi parcialmente abordado por vocês dois. Então é um processo de duas etapas, certo? É gerenciar a tesouraria para que possa financiar OPEX e sustentar, então todas as empresas como Intersec e tudo. Um custo para isso, as pessoas estão trabalhando sem parar, certo? O segundo passo é um modelo de negócios típico. Portanto, para qualquer empresa, esqueça a criptografia, esqueça o blockchain, qualquer empresa para sustentar você precisa de receita. O que é um negócio de qualquer camada 1? Venda de espaço em bloco. Como você vende um espaço de bloco? Você basicamente tem projetos baseados nisso, utilidade, transação, o que você mencionou, certo? Portanto, tem que ser um ataque em duas etapas. Não podemos simplesmente escolher uma coisa e esquecer a outra. E é aí que o comitê de orçamento entra em cena. Porque uma coisa é a retirada do tesouro. Como você administra isso? A segunda parte é doar esse orçamento, que alimentará a segunda etapa, que são os negócios. Quem está criando isso, certo? Absolutamente, ótimo. Há uma pergunta nas costas. Uma pergunta nas costas. Tenho uma pergunta relacionada com esta orçamentação. Isso não deveria ser orientado por dados, basicamente, onde você mede basicamente a atividade on-chain ao longo do tempo e dá isso como feedback ao orçamento ao longo do tempo? Esperamos, é claro, que o volume de transações cresça. Portanto, temos mais renda que está indo para o tesouro. Então, com base nisso, você pode expandir. Sim, então, absolutamente, estamos monitorando as transações e estamos usando isso como um indicador e parte de nossas revisões de cultura financeira forneceremos essas informações de volta aos CCNDRs e à comunidade. Portanto, o objetivo do nosso dinheiro é aumentá-lo e, com esperança, por meio do monitoramento disso, podemos mostrar algum aumento nisso. Essa é a esperança. Essa é uma parte, é claro, do número de transações, mas também há muitas empresas dependendo do que está acontecendo no ecossistema Cardano. E também queremos ter certeza de que eles podem sustentar, porque se eles sustentarem basicamente, Cardano sustentará. Portanto, você também deve medir basicamente que tipo de empresas existem, quais delas precisam do suporte basicamente. Para manter o sistema ecossistêmico funcionando. Sim, muito boa pergunta. Sim, existem algumas peças de mapeamento do ecossistema. Novamente, isso não é realmente uma coisa de orçamento para trabalharmos, mas há partes do mapeamento do ecossistema que estão ocorrendo dentro da Cardano agora para fazer exatamente esse tipo de função. Sim. Acho que o Yogi e Ben Allen estavam empurrando o mapa do ecossistema para mostrar todo o envolvimento das empresas e os detalhes por trás dele para apoiar exatamente o que você acabou de perguntar. Então está sendo realizado. A outra pergunta? Só para acrescentar isso, acho que algumas pessoas já devem conhecer a iniciativa de 3 anos útil nesta sala, onde a ideia era construir um modelo de negócios funcional em torno do desenvolvimento de negócios e suporte de projetos no ecossistema Cardano. Atrás. E aí está a minha pergunta em relação a isso. Quais são as divisões? Quanto estamos reservando para o desenvolvimento de negócios do Tesouro? Porque se o aumento do espaço em bloco ou o aumento da criação de blocos é o que almejamos, então essa deve ser a principal preocupação. Bem, não sabemos a porcentagem porque, uma vez que cada comitê tenha definido em que deseja gastar o dinheiro, poderemos confirmar a porcentagem que pode responder a essa pergunta, mas no momento não sabemos. Sim, porque normalmente se você cria um orçamento para uma grande empresa, você diz, olha, precisamos de 50% de tudo o que está no tesouro para o desenvolvimento. Você deixa de lado, sei lá, 10% para marketing, 30% para desenvolvimento de negócios. E acho que também é isso que temos em mente. E se não tivermos que desenvolver um novo produto, que já está aqui, então podemos dizer, ok, quanto precisamos para executá-lo e melhorá-lo? É mais de 50, menos de 50? Eu não sei, não tenho ideia. Estou apenas colocando para o que pensar. Eu concordo completamente. Este é o primeiro ano em que estamos fazendo isso. Se realmente não tivermos os dados históricos para fornecer as métricas no momento, acho que uma vez que passarmos por essa revisão e reciclarmos com os comitês, espero que tenhamos antes de fazer uma solicitação on-chain, tenhamos essa divisão por balde, entendendo quanto está perto do desenvolvimento de negócios. Marketing etc. E então eu absolutamente com o cavaleiro por trás é como se tivéssemos que rastrear esse desenvolvimento de negócios criando mais blocos. Qual é o resultado disso?
Acho que esse também deve ser um KPI principal para o Catalyst, para ser honesto. Quantas transações foram criadas a partir do Catalyst? Financiamento? Sim, boa pergunta. Eu não sei. Vamos tirar isso e colocá-lo no software com certeza. Marcos, minha pergunta também vai nessa direção. Então, supondo que retiremos algum tesouro, assim como o orçamento anual, e então há uma decisão de atribuí-lo a diferentes projetos. Existe alguma, ou houve alguma discussão ou conceito sobre qual proporção é atribuída, como um financiamento total de 100%? Porque é isso que considero livre de riscos para o receptor, mas bastante arriscado do ponto de vista do protocolo. Ou existe algum conceito como skin no jogo para que não machuquemos algo como realmente desculpe, mas não funcionou? Então, a pele no jogo, eu acho? Então eu acho que definimos as políticas em torno disso? Não. Queremos ter essas conversas com as empresas apropriadas? Sim. Devemos aplicar isso ao Catalyst? Provavelmente não, mas estamos de volta, você sabe, algumas boas perguntas sobre como o desempenho do Catalyst deve ser financiado. Eu acho que é onde, você sabe, o 1200 de proteína precisaria estar, você sabe, como um comitê, podemos discutir isso. Eu sei que contratualmente estamos falando, alguns deles mencionaram o modelo universitário e é algo que estamos considerando onde financiamos a empresa para entregar um trabalho em nosso nome e, em seguida, no momento em que eles se tornam sustentadores de receita, eles alimentam o dinheiro de volta por um período de tempo para que o modelo universitário para que estejamos discutindo isso, concordamos com isso e temos alguma política e procedimento em torno disso ainda, mas está absolutamente sendo discutido, então eu venho do Grupo de trabalho de marketing e, como você apresentou o orçamento na semana passada, conversamos sobre como o distribuiremos. Então, criamos 3 maneiras. Um deles eram empréstimos, subsídios e subsídios. Então, como anteriormente, viemos do sistema catalisador, onde estamos dando subsídios e não recebendo nada em troca. Então, pensamos em como se houvesse um produto na Cardano e eles tivessem receita ou um bom sistema de fluxo de caixa, nós lhes dávamos empréstimos com taxas subsidiadas para que gerássemos renda para expandirmos mais no lado do marketing e depois subsídios para que possamos trazer. Em investimento de pessoas que você pode gastar dinheiro em marketing. Subsidiaremos uma parte do seu custo para que tragamos dinheiro de fora e de dentro. E então subsídios para, digamos, startups, como de 0 a 1, apoiá-los para comercializar seus produtos para a comunidade e alcançar mais processos de financiamento. Então, se pudermos, como podemos obter o apoio de contratos e outras coisas, posso explicar. Bem, é um modelo interessante, que não voltou ao comitê de orçamento como uma revisão em ciclo, especialmente o elemento de empréstimos, mas, novamente, o marketing vai para o 1200, então o comitê do 1200 poderia debater essa discussão e, em seguida, assumir que eles desejam progredir com esse tipo de uma abordagem, poderia ser apresentada ao comitê de orçamento para revisão como um desafio. Isso é o que eu queria apontar, é que ali apenas mostra que isso está cruzando a ação ali mesmo. Esse é um dos grupos de trabalho que apresenta um novo conceito, eles precisam trazê-lo ao comitê e, a partir daí, são tomadas as decisões que nos ajudam no orçamento a fazer o que temos que fazer para lidar com isso do nosso lado no orçamento, lado das coisas. Então, obrigado por ilustrar. Isso foi ótimo. Isso não foi planejado. Isso surgiu exatamente assim. Então é realmente fantástico ver o Intersect funcionando do jeito que está. Agora estamos com mais uma pergunta nas costas. Como podemos pensar? Sinto muito. Mais um. Olá, Ken. Artigo 3, seção 8. Então, eu quero fazer uma verificação intensa com você. Vamos, Ken. Sem essa. O que você tem? Portanto, parece bastante claro que para que qualquer ação de informação seja constitucional, deve haver um orçamento em vigor. Sim, está. Então, esse é um bom ponto de partida. Então, ouvi opiniões contraditórias sobre se há outra restrição que diz que quaisquer ações de informação subsequentes devem estar vinculadas a um orçamento aprovado para serem constitucionais. Não é assim que eu leio na linguagem simples, mas ouvi algumas pessoas dizerem isso. Então, qual é a intenção? E como você lê isso? Portanto, a intenção é que tenhamos uma ação de informação que estabeleça o orçamento anual da Cardano para o ano e estabeleça as retiradas do tesouro que ocorrerão para corresponder a isso com base no limite de variação líquida. Então, teremos uma ação de informação que é um limite de mudança líquida que é o atual, você sabe, porque esse não é um parâmetro de protocolo no momento, pode ser no futuro, mas por enquanto não é. Então,
temos essa ação de informação e, em seguida, essa ação de informação é a ação de informações de orçamento chamaria o limite de mudança líquida. Digamos, de acordo com o limite de mudança líquida, podemos fazer essa transação ou essas transações para criar o orçamento para 2025, e usaríamos esses buckets. E esses são os mandatos que gastaríamos, e isso seria uma ação de informação. Uma vez que essa ação de informação é aprovada, 51% ou mais dos DREPS. Então a ação do Tesouro faz referência à ação de informação e é assim que provamos constitucionalmente que fizemos o processo orçamentário e que fizemos um pedido de retirada que é a Constituição. Então, se eu entendi corretamente os orçamentos em vigor, então temos uma ação de retirada do Tesouro diferente que tem 1 tonelada de apoio da comunidade certa alguma coisa emergente sai, desde que essa retirada se encaixe dentro do delta do limite de mudança líquida. Ainda assim, não é facialmente inconstitucional realmente financiar isso. Eu entendi corretamente? Vou te dar um talvez sobre isso, e isso depende muito do CC. Essa não é uma decisão que eu seria capaz de lhe dizer. Acho que o CC teria que debater isso porque o orçamento estabeleceu os baldes e os gastos. Então, sem a ação de informação para apoiá-lo, quero dizer, o dinheiro está lá, é válido dentro do limite de mudança líquida, mas eu sugeriria que provavelmente teríamos que ter uma ação de informação aprovada primeiro e depois uma adicional. Portanto, não acho que possa ir direto para uma retirada do Tesouro, mas não vejo que haja necessariamente um problema em adicionar o orçamento. Eu não sei. Não, isso é. Parece que eu entendo a intenção agora, e acho que isso é algo que podemos mudar para deixar claro na Constituição. Bem ali no artigo 3, seção 8. Se você vai mudar a Constituição, avise-nos, então gostaríamos de lê-la novamente. Sim, certo, adoraríamos lê-lo novamente. Exatamente. Tudo bem, mais uma pergunta. Então temos, Thorsten, faremos a última pergunta. Se você, você está desperdiçando mais depois. Sim. A questão é realmente baseada nisso. Existe algum processo que você está planejando neste momento para fazer ajustes no orçamento? O que acontece também na vida real? Você faz um orçamento e então você mais ou menos tem que revisar um orçamento, tem que recarregá-lo ou mais ou menos ajustá-lo de que maneira? Mais ou menos para percorrer o ano inteiro. Absolutamente. Portanto, as revisões trimestrais existem para esse fim, para que possamos revisar isso. Agora, se temos, novamente, o objetivo de definir o orçamento, as finanças e, em seguida, gerenciar os comitês dentro desse limite, é o nosso objetivo. Inevitavelmente, com a mudança dos preços da ADA e outras coisas que podem influenciar isso, as revisões do Cortesão estão lá para voltarmos aos representantes 200 e D que são os aprovadores finais disso e facilitam uma conversa. Esse foi um comentário super rápido. Então, estou colocando meu chapéu ICC. Eu sou um dos conselheiros constitucionais. Easton, você poderia pegar o microfone de Thorsten, por favor? Não se preocupe, obrigado. Eu recomendo fortemente que as pessoas leiam as justificativas dos diferentes conselhos constitucionais atualmente sobre a infração, porque isso vai ao cerne da governança eficaz. Se você votar na infração que se refere ao orçamento, é constitucional ou não, durante a infração ou 3 meses depois quando você fizer o saque do Tesouro e talvez, na minha opinião, essa seja a minha opinião, é importante que já votemos a constitucionalidade quando apresentarmos o orçamento na infração, então eu recomendo fortemente que as pessoas leiam as justificativas dos diferentes conselhos e se decidam e tenham esse debate na comunidade. Obrigado, Asti.